temos um tema muito especial hoje, que é o tema Antes da Meia-Noite. Eu sei que vocês, quando veem um tema como esse, vocês pensam logo na parábola das 10 virgens. E é sobre esse tema que nós vamos tratar hoje. Nós vamos orar. O nosso encontro é um encontro de 40 minutos, já se passaram 5. Nós temos mais 35 minutos. Eu quero dar oportunidade a 2 pedidos de oração e nós vamos orar. Tá? Não dá para ser muito, porque o tempo de uma live é muito pequeno. Mas se alguém tiver algum pedido especial, nós todos vamos ouvir agora. Eu peço que ore pela irmã Selma, do Ministério, a líder do Ministério da Mulher do Panorama. Certo. Vamos orar por ela, sim. que ela não está muito bem. Esse é o meu pedido especial. Tá bem. Vamos orar. Alguém mais? Meu pedido de oração, eu tenho um também, é para que a gente continue sendo cuidadosos, atenciosos com os membros de nossa igreja, aqueles que estão sem poder ganhar o pão de cada dia. Nós temos dado assistência, mas no nosso distrito tem muitas pessoas. Não é possível que escape alguém. Então, por favor, me ajude a lembrar, nos ajude, e a gente tenta ajudar de alguma forma a alguém que, porventura, esteja passando por alguma dificuldade. Uma última informação é que nós estamos preparados para dar para você orientação sobre quem pode retirar aquele seguro, não sei nem como é o nome, é um seguro contingência, tem um nome que o governo vai liberar ainda não liberou. O presidente assinou, mas ainda não liberou, mais ou menos R$600 a R$1.200 por família. Depende da quantidade de membros, tem algumas regrinhas. E a gente quer que todos conheçam, para que todos aqueles que têm algum direito possam usufruir do direito. A gente não quer que ninguém deixe de receber por ignorância, porque não sabia. Então, alguns líderes de nossa igreja estão preparados para lhe darem informações sobre quem tem direito a receber esse auxílio do governo, que vai por alguns meses, né? Inicialmente são 2 meses, no mínimo R$600 e o máximo R$1.200 por família. Mas, assim, se você já sabe o que fazer, não tem problema. Mas se tem alguma dúvida, a igreja, a partir de amanhã, nos links de nossas igrejas, através das secretárias, dos anciãos, do grupo geral dos anciãos, os membros de nossa igreja estarão informados e teremos pessoas para tirarem dúvidas, para que todos recebam aquilo que têm direito, só isso. Então, orem por aqueles que necessitam de nossa ajuda. Em um momento de crise, a parte econômica prejudica muito, inclusive os relacionamentos. É possível que algumas famílias estejam enfrentando dificuldade de relacionamento devido à crise econômica. É possível que alguém esteja angustiado, sem saber o que fazer para pagar as contas. É possível. Não entre em desespero, não entre em pânico, seja sóbrio, a sua igreja está aqui para lhe orientar, tenha calma, que o Deus do céu está cuidando de você e de sua família. Bom, nós vamos orar. Eu vou pedir a Sara que faça essa oração. Depois ela vai fazer a leitura de Mateus, capítulo 25. Eu quero que todos peguem a Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 25. Vamos orar? Vamos orar. Amém. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos com saúde, em paz, e queremos te pedir que fique conosco durante todos esses momentos difíceis que estamos passando, e que o bom e santo Espírito esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus. Tome a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, no capítulo 25. O tema que a gente vai tratar agora é um tema que eu criei
ontem, meditando um pouco, e esse tema veio ao meu coração. O texto é muito conhecido, mas o título, Antes da Meia-Noite, eu coloquei esse título por causa do momento em que a gente vive. Estamos todos nos perguntando, Senhor, será que esse é um dos sinais do fim da história? Será que nesse momento nós estamos passando por uma situação em que nitidamente a história vai chegando ao seu final? Do Senhor. Então essa pergunta, ela vem ao coração de todos nós. E ela é uma pergunta sincera. E existem alguns sinais que definem e que falam e que apontam para o final dos tempos. Com certeza, esse é um evento global. A gente não deve ficar alarmado, mas a gente também não deve ser negligente pensando que não tem nada a ver, porque não é essa a leitura que deve ser feita. A orientação bíblica é vigiai. Esta é a orientação bíblica. E a parábola das 10 virgens é uma parábola que vai nos orientar sobre o comportamento da gente em relação aos eventos finais. A palavra de Deus, ela é clara que a gente deve vigiar. Ela é clara que nós devemos estar preparados. Mas ela também é clara dizendo que ninguém deve estar ansioso, que ninguém deve ficar angustiado, porque nem um fio de cabelo cairá de nossa cabeça. Ou seja, todos nós estaremos em segurança. Sara vai ler o texto e eu quero que todos acompanhem São Mateus, capítulo 25, do verso 1 em diante. A parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse é um texto tremendo, que dá para a gente esperança, mas também dá para a gente alguma, assim, não sei, tristeza. Porque certamente algumas pessoas estarão enquadradas no que a gente chama de nécias. Estarão enquadradas aí. E isso é extremamente dramático, é profundamente triste. O texto é claro que fala que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O interessante é que as 10 queriam encontrar o esposo. Então, essa parábola fala de 10 virgens e não são 10 virgens que não esperavam. As 10 virgens esperavam. As 10 virgens estavam dentro daquilo que a gente chama de igreja de Deus. Elas tinham a vontade de ver o noivo.
O grande detalhe é que 5 dentre elas eram nécias. Eram nécias por quê? Eram negligentes pelo que aconteceu antes da meia-noite. Porque à meia-noite ouviu-se o grito, eis o noivo. Mas o que aconteceu antes é que elas negligenciaram o preparo. Como eu devo me preparar? Essa parábola encerra nos convidando à vigilância. Tem um outro detalhe aqui, é que, enquanto esperavam, parece que o noivo tardou. E as 10 pegaram no sono. Interessante que pegar no sono não foi o problema. O problema foi quando o grito soou, eis o noivo. Quando se ouviu, eis o noivo, só 5 estavam preparadas. As 10 queriam encontrar. As 10 pegaram no sono. Mas na hora do despertamento, só 5 estavam preparadas. O que seria esse preparo? O que seria esse óleo que se coloca no candelabro, na candeia, para acender aquele fogo? Na terra de minha avó, o nome desse candelabro era fifó. Se chamava fifó. Eu já preguei em igrejas, quando eu tinha 14 anos de idade, que não tinha luz elétrica, e era um candeeiro. É interessante porque tem que ter o azeite, tem que haver o óleo, para que possa queimar. Porque o que queima não é o pavio, é o óleo. Quem queima na sua vida, quem dá brilho à sua vida, não é você, é o óleo que está em você, que é símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo tanto é simbolizado pelo óleo, quanto é simbolizado pelo fogo. Este fogo, que você pode chamar de alegria, que você pode chamar de paz do Senhor, esse fogo que você pode chamar de frutos do Espírito, de dons espirituais, essa coisa que todo mundo vê, que é a luz produzida por este fogo, você é a lâmpada. Você é a lâmpada. E o Espírito Santo é o óleo. É Ele quem brilha, é Ele quem queima através de você. Ele que é o óleo é que queima. E você é só um instrumento. O grande detalhe é que a busca pelo Espírito Santo é algo possível apenas através da palavra de Deus. Existem algumas coisas que entristecem o Espírito Santo e impedem que ele me use, me utilize como instrumento para a glória de Deus. Uma delas é quando eu começo, por exemplo, o dia amanhece. O dia amanhece e eu estou mais interessado no noticiário do que nas notícias do céu. Eu estou mais interessado em outras coisas, em organizar a minha agenda, a minha rotina, do que em buscar de Deus o poder para viver aquele dia. Nós precisamos ter muito cuidado, porque pecado não é um ato que se comete. Pecado é se afastar de Deus. E eu me afasto de Deus de diversas formas. Quando o dia começa e eu não tomo o Senhor em primeiro lugar e o coloco em minha vida, para que todas as coisas que eu faça ao longo daquele dia, não faça eu sozinho, mas eu faça tudo junto com Ele. Quando eu invoco o Senhor para estar em minha vida, Ele não vai estar somente naquela hora do culto e depois, quando eu vou cuidar de minha vida material, Ele se vai, Ele me deixa. Não funciona assim. O Senhor, nosso Deus, não vai embora quando a gente começa a cuidar de nossa vida material. Aliás, não existe para o crente vida material e vida espiritual. A sua vida ela é totalmente espiritual. Pastor, o senhor tirou isso de onde? É simples. Quer comais,
quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe alguma coisa em sua vida que você diga assim, não, eu tenho minha vida espiritual e eu tenho a minha vida material. Isso não existe para o crente. Até o momento de comer é para a glória de Deus. Tudo que existe na sua vida, você vai ao trabalho, qualquer coisa é para glorificar a Deus. O crente não tem mais vida material, porque até o material é para a glória de Deus. O crente só tem vida espiritual. E nós não podemos esquecer isso. A gente não pode perder essa noção. O problema, a questão das virgens, não foi que dormiram, porque as 10 dormiram. É verdade que as 10 conheciam, esperavam o noivo. As 10 esperavam. O detalhe é que 5 não estavam preparadas. Lembram dos dias de Noé? Os dias de Noé foram dias muito difíceis, muito difíceis. Na manhã em que a porta da arca se fechou, 7 dias antes das águas caírem, não só caíram, também vieram de baixo. 7 dias antes do dilúvio começar, quando a porta da arca se fechou, não deu, o dia era normal, o sol nasceu normal, mas a porta da arca se fechou, a porta da graça estava fechada, o noticiário era o mesmo, as pessoas casavam, davam-se em casamento, as pessoas iam ao shopping, o Jornal Nacional não deu nenhuma notícia extraordinária. Aquele dia em que a porta da arca se fechou e ela foi fechada por fora, aquele dia foi um dia normal. Quando a oportunidade de salvação se fechar para a humanidade, inclusive muitos que estão dentro da igreja, pensando que estão salvos, como, por exemplo, a mulher de Ló. A mulher de Ló fugiu com os salvos, mas ela estava perdida. Por quê? Porque o coração dela estava nas coisas. Ela tinha vida material e vida espiritual. A mulher de Ló tinha vida dupla. Ela tinha vida dupla. E Deus fez tudo para salvá-la. Deus só não obrigou, mas ele fez tudo. E é interessante porque ela fugiu com os salvos. Aquelas 10 virgens, elas dormiram com os salvos. E é possível que eu esteja na igreja e não esteja salvo. Uma pessoa pode nascer na igreja. Ela pode crescer na igreja. Ela pode viver a vida inteira na igreja. Ser batizada na igreja. Casar na igreja. A pessoa, ela pode até morrer na igreja. Ser sepultada no terreno da igreja. E na manhã da ressurreição, amanhecer, despertar na segunda ressurreição. Na segunda, não na primeira. Se ela estiver na igreja, mas não estiver em Cristo. Você pode nascer na igreja, casar na igreja, ser batizado na igreja. Você pode morrer na igreja, você pode até ser enterrado no terreno da igreja e despertar na segunda ressurreição. Se você só estiver na igreja e não estiver em Cristo. Estar na igreja não salva ninguém. Esse conceito de ir à igreja como mecanismo de mérito é um conceito católico, onde você vai à igreja e o ato de ir à igreja tem pecados perdoados. A palavra de Deus. Olha, agora é hora de vigilância. Para que eu vou vigiar? É simples. Não é para se assustar. É para saber que a hora está chegando.
é para saber quando você deve dar o seu último chamado, porque Deus vai usar você para dar o último chamado às pessoas que você ama. Será um dia de alegria, mas será um dia de tristeza. Muitos daqueles que você ama vão ouvir você chamando, mas lembra, assim como o seu brilho não é seu, porque o óleo é o Espírito Santo, o fogo também é ele, e a luz não é sua. Você é apenas o vaso. Você é apenas a lâmpada. Mas o óleo, o fogo e a luz vêm do Espírito de Deus. Então, você vai ser usado por Deus para chamar os seus. Pelo amor de Jesus Cristo, tenha uma vida de testemunho, porque Ló foi chamar os filhos dele. Ele não tinha só aquelas 2 filhas. Ló tinha filhos também. Ló tinha noras. Ló tinha netos. Mas quando ele foi chamar os parentes dele para fugirem de Sodoma, os parentes dele não foram com ele. Não foram com ele. Por que não foram, eu não sei. Mas provavelmente Ló tinha uma vida meio que dupla. E o testemunho dele não era convincente. E quando ele chegou para chamar, o texto bíblico dá a entender que os filhos dele, netos, riram dele. Ele não tinha vivido uma vida espiritual. Ló era aquele tipo de crente, de adventista, que tinha vida dupla. A vida da igreja, a vida dos cultos e a vida material. E na hora de salvar os dele, ele como instrumento não tinha autoridade. As 2 filhas saíram arrastadas por anjos. A esposa saiu arrastada por anjos. Mas Deus não vai obrigar ninguém a entrar no céu. Não vai obrigar. Mas ele fará todo o esforço. Um exemplo é a mulher de Ló. Todo o esforço necessário para salvar você e os seus, o céu fará. O céu só não vai obrigar e não vai levar para lá pessoas que rejeitaram o Espírito. Rejeitar o Espírito é se apegar ao pecado, porque todos nós, pecadores, recebemos a visita do Espírito Santo de Deus, nos orientando, nos denunciando, convidando todos nós a abandonarmos nosso pecado. Mas aqueles que preferiram o pecado e não ouviram a voz do Espírito são como aquelas 5 que são nécias. Eis o noivo e elas não estavam preparadas. Eu quero orar com você. Temos 1 minuto e meio para orar. Eu quero orar e agradecer a Deus pelo nosso encontro nesta noite. Senhor amado, louvamos o Teu nome por Tua bondade. Sabemos que o noivo logo virá, Senhor. Tem misericórdia de todos nós, meu Pai. Cuida da nossa vida, Senhor. Esse momento é um momento difícil, não podemos ir à nossa igreja, não estamos vivendo nossa vida religiosa na dimensão da comunidade, estamos isolados, mas não estamos sem fé e não estamos sem Ti. Neste momento, nós Te agradecemos por Tua presença em nossa vida, por Tua bondade e pela tão linda salvação que o Senhor preparou para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Lhe dê uma boa noite. Está bem? Amém. Qualquer necessidade, não fique calado. Não deixe sua família passar necessidade, pelo amor de Deus. Deus abençoe a todos.